Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI, levando até você a Palavra de Deus. Versículos da Palavra de Deus como doses de reflexão para o seu dia, para os seus momentos, porque o Diário de Oração sempre quer levar a você a mensagem e a Palavra de Deus. Claro que quando a gente fala de Palavra de Deus, a gente sempre vai falar daquilo que é a nossa reflexão do dia de hoje, que é o amor de Deus sobre cada um de nós ou por cada um de nós. Nós sabemos que essa dimensão do amor, por mais que você queira desvincular essa reflexão, dizendo que Deus ama menos ou mais, ou Deus não te ama nesse ou naquele momento, sempre esse amor dele por você vai ser perene, completo. Nós é que qualificamos se é muito ou se é pouco, mas Deus sempre, em relação ao seu sentimento por nós, permanece imutável, ama sempre e pronto. Quando a gente fala dessa reflexão de hoje, aliás, dessa temática do amor, é porque o evangelista de hoje, nessa citação que você acompanha, você tem aí no seu vídeo, diz assim, que Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho Jesus para salvar o mundo. Às vezes a gente não gosta muito dessa expressão, mas é uma expressão muito correta. Quando se fala de salvar o mundo, é de resgatar de fato, dar ao homem a redenção própria que ele pode viver. Então por isso que o evangelista diz isso. Deus amou tanto ao mundo que enviou o seu Filho para junto desse mundo. Jesus se encarnou e se fez um de nós, exceto no pecado. E para mim aí está a grande descoberta dessa reflexão, porque o trecho que nós estamos refletindo, propriamente dito, é este. Deus enviou o seu Filho ao mundo, claro, amou tanto o mundo, mas diz assim, Ele não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, nesse dia, a nossa reflexão tem que ser justamente esta. A primeira ideia é esse amor de Deus. Deus que nos ama infinitamente e incondicionalmente, nós sabemos disso. Agora, esse amor de Deus está revelado também nesse seu Filho, o Filho de Jesus Cristo. E a partir disso, a preocupação, eu diria, não só literária, mas a preocupação de fato de Deus, literária do evangelista, mas a preocupação de Deus é justamente essa, dizer, olha, esse Filho que eu envio ao mundo, porque eu amo esse mundo, amo essa humanidade, ele não vai a esta humanidade para condenar porque essa humanidade está cheia de pecado. Porque a primeira reflexão não pode ser esta. Senão a gente vai dizer assim, então Deus escolheu nos amar porque nós somos pecadores. Não pode ser essa reflexão, senão a gente se perde. A reflexão tem que ser, Deus ama a humanidade. Ama a humanidade. E pronto. E aí nós vamos redescobrindo esta questão do amor de Deus, através do seu Filho Jesus. E é por isso que a gente entra diretamente nessa reflexão dizendo assim, olha, esse Jesus, esse Filho de Deus, ele veio para dar uma pitada diferente na nossa vida comum. Dizendo assim, olha, por mais que haja erro, o ser humano não pode ser condenado especificamente apenas por esse erro. Mas há dentro deste ser humano o germe da esperança, da mudança, da renovação, daquilo que é próprio também do ser humano, mas que é preciso redescobrir. E Jesus veio com isso suscitar. É claro que esse não é o objetivo específico da vinda de Jesus, mas também ele veio suscitar em nós essa capacidade deste amor que Deus falou que tem pela humanidade. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não se pode ser imagem e semelhança de Deus sem esse selo aí indelével do amor de Deus, que ninguém pode apagar. Nós temos isso, não tem como tirar isso de nós, não tem como arrancar, mudar isso. Então esse amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que nós também somos convidados a ter. Então, na verdade, é como se Deus precisasse dar um alento para a gente. É como se Deus precisasse suavizar um pouco essa questão da presença de Jesus Cristo em nosso meio, dizendo assim, olha, não fica preocupado não, que eu não vou aí espionar a humanidade. Eu não vou ali ficar espiando os seus pecados para depois condenar cada um de vocês. Não existe isso. Então, por isso, esta primeira referência, eu não enviei o meu Filho ao mundo para condenar esse mundo. Não existe a condenação. Ao contrário, dentro do mesmo versículo existe a palavra salvação. Esse é o objetivo, de salvar, de mudar, de resgatar, de tirar de onde não está bem, de mudar a concepção, mudar o jeito, mudar o itinerário.
Então é esta convicção que nós temos que ter quando temos esta passagem bíblica, esse trecho na nossa vida. Então por isso que é muito bom a gente pensar sobre tudo isso. É bom analisar, ter essas referências, porque às vezes nós nos perdemos simplesmente nos nossos pecados e nos nossos erros. E começamos a nos autoflagelar, autocomiseração, autopiedade, como se Deus buscasse de fato só isso. E é terrível quando partimos desse ponto. É terrível porque assim a gente perde a dimensão do amor exato de Deus na nossa vida. Isso é terrível. Por isso que Deus enviou seu Filho, melhor dizendo, para salvar o mundo, para resgatar o mundo. O mundo dilacerado pela discórdia, o mundo dilacerado pela violência, o mundo dilacerado por falsidades, por não solidariedade, por todas as violências que às vezes tiram cada um de nós de fato daquilo que é a referência para a nossa vida, que é esse amor de Deus. Então por isso a gente não pode se perder nessas reflexões muito pequenas e muito rasas, desconfiando ou tentando colocar, eu diria até como ponto de referência, de que Deus não nos ama tanto. Senão Ele não deixaria violência, senão Ele não deixaria o erro, senão Ele não deixaria a falsidade. Não vamos partir disso. Essas são escolhas que nós fazemos. Essas são escolhas que ao longo da minha vida eu escolho fazer e agir e ter. Então se eu sou uma pessoa má com os outros, eu não posso dar esse crédito a Deus. Eu não posso dizer que Deus está fazendo com que eu seja uma pessoa má. A maldade me leva à violência, a maldade me leva à falta de perdão, a maldade me leva a tantas outras coisas. Então são escolhas pessoais. Então por isso que Deus ama muito e ama incondicionalmente a humanidade. E é por causa desse amor que Ele envia o seu Filho. Porque Ele percebe que precisamos ter e suscitar em nós essas coisas. Então quem faz isso é o próprio Jesus. Através do quê? Da própria vida, do próprio testemunho. Aliás, é muito comum, claro, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê isso. Jesus, quando vão perguntar para ele sobre a questão do reino de Deus, se ele de fato é o Filho de Deus, aquele que era o anunciado, o esperado, ele diz, olha, eu não preciso dar resposta nenhuma. Olhem aquilo que eu estou fazendo e vejam se eu realizo aquilo que o Pai pede. Então, as obras que eu faço dão também testemunho de mim. É por isso que a gente precisa compreender melhor que esse amor de Deus não está relacionado à quantidade, né? Não é uma questão quantitativa. Se Deus me ama pouco, se Deus me ama menos, ou muito, ou mais do que eu preciso. A ideia é de que Ele ama e esse amor deve se configurar, estar vinculado às nossas atitudes. E é por isso que Ele envia o seu Filho para salvar, resgatar, tirar de onde as coisas não estão tão boas assim. E claro, nesse sentido, a gente tem que começar a pensar melhor em todas as coisas que nós fazemos. Eu acho que se a gente tem essa referência desse amor de Deus e sabe que a gente pode ser consequência disso nas nossas atitudes, sabendo que as escolhas ruins não são dele, mas nossas, a gente vive melhor. Fique então com a bênção de Deus, que é todo-poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.